A outra articulação costovertebral, ou seja, entre as costelas e as vértebras, é a articulação costotransversal. A articulação costotransversal também é sinovial, mas não é esferoide, é classificada como plana, ou seja, tem um pouco menos de movimento do que a articulação da cabeça da costela. Nessa articulação, a superfície articular do tubérculo da costela se articula com cada um dos processos transversos da respectiva vértebra torácica, ou seja, a costela e a vértebra que se articulam têm o mesmo número. Por exemplo, quinta costela se articula com a T5, que é a quinta vértebra torácica. Essa articulação está envolta apenas por uma cápsula articular e alguns ligamentos, como o ligamento do tubérculo e o ligamento costotransversário. Como vocês podem ver nessa imagem que eu já mostrei anteriormente, mas que dessa vez estão destacados o ligamento do tubérculo, ou seja, conectado ao tubérculo da costela. Lembra que a gente estudou esse acidente anatômico na costela? E também o ligamento costotransversário, que, como o nome diz, está entre a costela e o processo transverso da vértebra. Agora, em relação às articulações do tórax, a articulação das costelas e das cartilagens costais são classificadas de maneira diferente de acordo com a espécie animal. Por exemplo, elas são do tipo sínfise em carnívoros e equinos, isso é, são articulações cartilaginosas, portanto semi-imóveis, enquanto nos suínos e nos bovinos são classificadas como articulações planas, ou seja, sinoviais e móveis. Já no externo, as articulações externocostais são de conformação cilíndrica, classificadas como articulação condilar, que é sinovial e com mobilidade. A cartilagem da costela verdadeira apresenta um côndilo e o externo a cavidade articular, por isso que ela é classificada como articulação condilar. Em suínos e em equinos também, somente o primeiro par de costelas se articula com o manúbrio do externo, em uma cavidade articular comum. O restante das costelas verdadeiras se une em ambos os lados com o corpo do externo na face articular, recoberta por uma cápsula articular bem ajustada. E por último, a articulação de união das esternebras no externo é chamada de sincondrose external. Alguns autores também se referem a essa articulação como sínfise e não como sincondrose, mas de qualquer forma é uma articulação cartilaginosa. Para relembrar, o externo é um osso plano que constitui a parede óssea ventral do tórax. Algumas pessoas o chamam de osso do peito, por formar esse assoalho do tórax. Ele é formado por uma série de ossos que são chamados de esternebras, ou seja, as esternebras são os segmentos do externo, são os elementos que primitivamente o constituem e que vão se unindo no desenvolvimento desse osso. Vocês já conheceram duas importantes esternebras do externo na aula de osteologia do tórax, vocês lembram? O manúbrio e o processo tifoide, que são as esternebras das duas extremidades do externo. O manúbrio é cranial e o processo tifoide caudal. Só essas duas esternebras são nomeadas e usadas como marcos, já as outras são numeradas de cranial para caudal. E agora que a gente relembrou, a sincondrose external é, portanto, a união dessas esternebras no externo. Ela se subdivide em sincondrose manúbrio external, interexternal e xinfoexternal, que se ossificam gradualmente porque são temporárias. E só para explicar melhor, caso não tenha sido percebido por vocês, o nome das sincondroses já nos dá uma grande dica dos constituintes dessas articulações. Por exemplo, a sincondrose manúbrio external é a união da primeira vértebra, que é o manúbrio, com o restante do externo, enquanto a sincondrose xinfoexternal está entre a última esternebra, que é o processo tifoide, com o restante do externo anterior a ela. E por último, a sincondrose interexternal é a articulação que une as demais esternebras que compõem o corpo do externo.